Senhoras e senhores, muito boa noite a todos para mais uma quarta-feira de diálogos logísticos. Nesta noite, mais do que especial, recebendo a Apex Brasil, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar do nosso diálogos logísticos. Então, desde já, nosso agradecimento à Apex Brasil por gentilmente ceder dois dos seus analistas, o Lanfred e o Leonardo. Nosso boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos nesta noite aqui com uma galera muito especial do Instituto Federal do Paraná, do Instituto Federal do Acre e do Instituto Federal de Santa Catarina, todos o nosso muito boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente começa sempre os nossos diálogos logísticos pedindo para nossos convidados se apresentar. Lanfred, Leonardo, conta um pouquinho da trajetória acadêmica, da trajetória profissional de vocês. Muito boa noite, desde já agradecendo a disponibilidade e a generosidade em compartilhar com os nossos alunos. Boa noite. Está no mudo, Lanfred. Agora sim, a gente já começa com o pé direito, né? Obrigado, professor César, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Leonardo, muito bom estar junto com você aqui. Professor César, em nome da Apex Brasil, nós que agradecemos, né? A importância de a gente estar divulgando cada vez mais as ações da agência, a forma de operação da agência. Acho que é essencial isso para o nosso corpo discente, e aproveitando também a presença de outros professores, Santa Catarina, Paraná, importante para todos nós. Bom, meu nome é Écio Lanfred, hoje eu estou atuando como representante regional da Apex Brasil na região norte, fico sediado em Belém, sou engenheiro mecânico de formação, estudei na Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, fiz depois especializações na área de comércio exterior, planejamento e também irrigação. Minha carreira começou na iniciativa privada, eu atuei na indústria petroquímica por 10 anos, trabalhei na Ultragás, uma empresa que talvez alguns de vocês conheçam. Na época trabalhei na capital, em São Paulo, e também no ABC Paulista, depois trabalhando numa unidade nossa em Juazeiro, na Bahia, e outra em Suape, em Pernambuco, na área portuária. Também trabalhei em Petrolina no Senai, sou ex-docente do Senai, e na época, em Petrolina, trabalhei também como empresário agrícola. Eu fazia produção de mangas, era uma fazenda de mangas para exportação, e ali foi aonde foi despertada o meu interesse pela área de comércio exterior. Lógico que estava um pouquinho no sangue, porque papai fez comércio exterior também, então quando eu era jovenzinho, eu sempre ouvia as conversas nessa área. Depois dessa etapa na Bahia e em Pernambuco, trabalhei 3 anos no Sistema de Proteção da Amazônia, no CIPAM de Manaus, e agora na Apex Brasil, já há 11 anos, nesse momento aqui como representante na região norte. Leonardo. Perfeito. Primeiro eu gostaria de agradecer, César, pelo convite, também a todo o pessoal do IFAC, né, que está aqui presente, também do Paraná, em Santa Catarina. Me apresentando, né, meu nome é Leonardo Rodrigues, diferente do Lanfred, que é um profissional muito mais experiente, né, eu estou indo bem nesse começo da carreira, atuando aqui na Apex Brasil, felizmente, há cerca de 1 ano e meio, na parte de qualificação do programa PayEx, imagino que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar dele. Do ponto de vista mais profissional, né, na verdade, tenho a formação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, e agora estou na fase de conclusão de um mestrado no Instituto de Altos Estudos Internacionais e de Desenvolvimento em Genebra, na pegada mais da economia internacional. E dentro disso, também pegando um pouco mais a vertente da pesquisa, né, junto com o recém-criado Fórum para Comércio Exterior, Comércio Internacional, no caso,
Meio Ambiente e os SDGs, né, que fica sediado junto ao UNEP, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e a Geneva Trade Platform. Então, é uma iniciativa bem recente, foi inaugurada há cerca de 2 meses, e eu estou também atuando lá como um Research Associate. Então, bem nessa inserção, né, do comércio internacional com o meio ambiente, e também auxiliando dentro do possível como ponto focal da Apex Brasil para essas questões. Então, obrigado, César, fico feliz de estar presente e poder contribuir dentro do possível. Nós que agradecemos, volto a insistir, a gentileza e a generosidade de vocês que aceitaram o nosso convite, prontamente aceitaram o nosso convite em compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos aqui com os nossos alunos. Então, Fred, vamos começar do começo. O que é a Apex? Começar do começo faz com que a gente volte aí há mais de 20 anos, né? A Apex não existia, né? Na origem nada existia, a Apex não existia, o que existia, e todos nós conhecemos, é o SEBRAE. Então, em 97, dentro do SEBRAE, foi observada a necessidade de ter uma atuação voltada para o comércio exterior. Então, dentro do SEBRAE foi criada uma estrutura que foi chamada de Agência de Promoção de Exportação, onde nasceu, onde teve origem a Apex. No ano seguinte, em 98, a Apex passou a atuar objetivamente, e no ano 2000 ela deixou de integrar, ela deixou de ser uma parte do SEBRAE e passou a ter atuação independente, inclusive com sede própria, mas ainda como subsidiária do SEBRAE. E daí sim, em 2003, foi criado o Serviço Social Autônomo. Então, a Apex, ela faz parte, é importante que a gente entenda, tenha isso em mente, a Apex não é um ente público, não é um ente privado, a gente está num ponto intermediário entre tudo isso, nós somos parte do Sistema S, assim como o SEBRAE, assim como o SENAR, assim como o SESC, SENAC, e exercemos esse serviço social autônomo, né? Nós somos uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública. Nós temos um estatuto e nós temos como formação uma diretoria executiva e um conselho fiscal e conselho deliberativo. Nós somos vinculados atualmente ao Ministério das Relações Exteriores. Desde o governo antes do governo Bolsonaro, o governo Temer, desde o início do governo Temer, nós somos vinculados ao Ministério das Relações Exteriores e antes éramos vinculados ao MDIC, ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, compõem o nosso Conselho Fiscal e Deliberativo alguns órgãos da Federação, Ministério das Relações Exteriores, o MAPA, Ministério da Economia, vários outros órgãos, o próprio SEBRAE, CNI, CNA, BNDES. Então, é uma representação já há mais de 20 anos, instituída, focada na promoção de exportação, na atração de investimento, mas com essa origem no SEBRAE. Ou seja, são políticas de Estado que são perpetuadas e que têm um objetivo definido e continuado ao longo do tempo. E o nosso objetivo é esse, a promoção de exportação e atração de investimento. Ô Leonardo, a gente tem uma galera aqui que é aluna do professor Francisco Júnior, que eles estudam comércio internacional. Eles já devem ter ouvido falar da CSEX, da CAMEX. Esses são órgãos semelhantes? Tem alguma semelhança com a Apex ou não? Perfeito, César. Então, acho que, para começar, né, são órgãos distintos. CAMEX é um órgão, CSEX é uma secretaria dentro do Ministério da Economia, e a Apex Brasil, como o Lanfred acabou de mencionar, né, é um serviço social autônomo, ou seja, uma coisa à parte, que, inclusive, é considerado como uma entidade paraestatal, né. O que é bastante relevante a gente dizer, né, é que toda essa história da criação de CSEX, de CAMEX e de Apex, ela vem num bojo de uma maior atenção ao comércio internacional do Brasil a partir do governo do Collor, né, na virada dos anos 80 para os anos 90. Então, todos nós sabemos, né, que durante o período militar, o Brasil era um país com altas tarifas, a gente tinha um protecionismo muito forte, voltado principalmente para substituição de importações,
E a partir dos anos 90, a gente foi para uma senda um pouco mais liberal, né, de trazer esses investimentos internacionais para o Brasil e tentar dar ensejo ao desenvolvimento econômico do país. Nesse sentido, foi criado, né, dentro do Ministério da Economia, também vinculado à presidência, a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, e a gente poderia pensar, né, depois dela, num nível talvez um pouco mais tático, a CSEX. Então, a CAMEX, na verdade, ela convene, né, vários ministérios, Ministério da Economia, Ministério do Planejamento, Ministério da Infraestrutura, e, de certa forma, toma as decisões, né, dentro do que é conhecido como Comitê Executivo de Gestão, da CAMEX. E essas decisões, depois, elas são traduzidas em políticas públicas, por meio da CSEX. Então, elas são traduzidas, a CSEX faz a parte tática, e depois existe dentro ainda dessa égide toda a questão operacional. Então, a gente pode pensar que o comércio exterior ele é dividido em duas partes. A primeira, que é a proteção, né, questão tarifária, ou então até mesmo barreiras técnicas e fitossanitárias, e a questão talvez mais de promoção, né, a promoção que é realmente a busca pela entrada dos produtos brasileiros em outros países. Nesse eixo de promoção, a Apex Brasil seria vista como um órgão operacional. Então, digamos, por exemplo, como o Lanfred disse, nós temos o Ministério das Relações Exteriores, ou até mesmo a Agência Brasileira de Cooperação, falando algo no sentido, nós achamos interessante, devido a motivo A, B, C ou D, o Brasil se envolver de uma forma maior com os países do Mercosul, devido à integração regional, ou com os países africanos. E depois, nós, enquanto Apex Brasil, vamos traduzir isso para dentro de políticas públicas, missões comerciais, feiras internacionais, que dão, digamos, uma aceleração nessa ida. Então, funciona mais ou menos assim, nós poderíamos pensar numa pirâmide, né, com a questão estratégica, que seria um pouco mais a CAMEX, a questão tática, que seria a CSEX, e o operacional na parte da promoção, enquanto a Apex Brasil. Seria uma forma um pouco mais visual da gente fazer essa divisão. Então vamos falar dessa parte operacional, então. Ô Lanfred, qual que seria a missão da Apex? Para qual público ela dirige os seus trabalhos? Perfeito. A Apex se utiliza de duas ferramentas para atender a sua missão institucional. A ferramenta que ela utiliza é a preparação, a qualificação do empresariado e as ferramentas de inteligência de mercado. Então, por meio das ferramentas de inteligência de mercado, do conhecimento do mercado, do estudo dos dados, das informações existentes, e por meio da qualificação, ela executa a sua missão de promoção das exportações, esse aspecto operacional que o Leonardo explicou, da atração de investimentos estrangeiros para o país e da internacionalização de empresas brasileiras. Então, promoção de exportação, atração de investimento, internacionalização são as missões, são os pilares de atuação da agência. E ela se utiliza da qualificação, se utiliza da inteligência de mercado para promover essas ações de sua missão institucional. Agora, quem é o nosso público-alvo? As empresas brasileiras, porque é o interesse nosso de inseri-las no mercado internacional, os investidores estrangeiros, no sentido de trazer o investimento estrangeiro direto e fomentar a oxigenação da economia, e também os compradores internacionais. Porque, observem, para que nós tenhamos condição de promover as nossas exportações, nós temos que ter a nossa contraparte com interesse nos nossos produtos. Então, da mesma forma, os compradores internacionais são nosso público-alvo. Então, esse tripé de empresas brasileiras, investidores estrangeiros e compradores internacionais são o principal foco das nossas atividades. Leonardo, como você falou da parte operacional, no caso, vocês, pelo que eu entendi, corrija se eu estiver errado, vocês trabalham com a qualificação, né, de empresas para trabalhar com exportações. Seria isso? Como é que funciona essa qualificação? Então, César, o que acontece dentro da Apex Brasil e de diversas agências de promoção e exportação pelo mundo é que nós estabelecemos o que é conhecido como trilha da exportação. Então, nós entendemos que várias empresas, quando elas se interessam pelo comércio internacional, elas ainda talvez não tenham o conhecimento necessário, né, para se internacionalizar ou para exportar os seus produtos. Só um pequeno detalhe, né, dentro da Apex Brasil a gente faz uma distinção entre exportação e internacionalização.
Exportação seria, de fato, né, você exportar o seu produto, então você produz no Brasil e consegue colocar ele em uma loja, que seja em qualquer outro país, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, entre outros. Já a internacionalização é, de fato, você montar uma operação dentro de outro país. Então, seria, por exemplo, abrir uma filial no Peru ou uma filial na Colômbia. Esse seria um processo mais de internacionalização dentro dos conceitos que nós utilizamos na Apex Brasil. Isso da forma, retornando um pouco, né, ao começo da fala, o que acontece é que muitas empresas, elas realmente não têm o conhecimento necessário para fazer esse processo de exportação ou então de internacionalização com a segurança devida, né? Então, tem muitos riscos envolvidos, como a gente sabe, né? Tem questão cultural no meio, tem questão, por exemplo, na exportação em si do despacho aduaneiro, que é um pouco complexa, tanto que nós temos no Brasil os cursos de comércio exterior justamente para fazer esse apoio, né, às empresas. Existe questão de encontrar o seu comprador lá fora, contratos internacionais, câmbio, entre diversos outros assuntos. Então, a qualificação é realmente o pontapé inicial para qualquer empresa que busque se internacionalizar. E dentro disso, a gente tem toda uma gama de empresas, começando nas empresas talvez um pouco mais novas, né, mais recentes, ou que tem um capital um pouco menor, como MEIs ou pequenas empresas, e passando até mesmo as médias e grandes empresas. Então, é irrelevante o porte da empresa nesse sentido. De toda forma, dentro da Apex Brasil nós temos um programa, né, que é o famoso PayEx, que eu até cheguei a mencionar na introdução. O PayEx é um programa que a Apex roda desde 2008, ele na verdade começou no Ministério da Economia atual, em 2004, depois foi passado para a Apex, e por meio do PayEx a gente faz realmente essa qualificação das empresas. Então, como funciona o PayEx? Normalmente, né, como o Lanfed disse, a gente tem uma área de inteligência, eles fazem estudos do nível estadual, né, então eles pegam, por exemplo, o estado do Acre, o estado do Paraná, o estado de Minas Gerais, e dentro desses estados, eles analisam quais são as regiões com maior índice de aglomeração industrial. E observando esse, entre outros fatores, como, por exemplo, investimentos em novas tecnologias dentro daquela região, inovação, PIB per capita, entre outros fatores, eles veem que uma região ou outra tem um potencial para receber o programa, porque ali existem empresas que potencialmente podem vir a se tornar exportadoras. Tendo selecionado a região, nós conversamos, né, atualmente, na verdade, nós estamos com um processo de chamamento público, então, realmente, editais de chamamento, e agora as entidades que querem se postular, né, a executar o PayEx se inscrevem e nós fazemos a seleção. Uma vez selecionada a entidade executora, eles fazem a contratação de técnicos extensionistas ou então de pessoas jurídicas para fazer o atendimento das empresas. E a ideia é que esses técnicos, né, tenham formação em comércio exterior, ou pelo menos ampla experiência dentro dos tópicos, e façam os atendimentos realmente ali nas empresas, né, seja em company ou agora com toda a questão da pandemia, até mesmo de maneira online. Normalmente a gente se concentra no raio de 100 quilômetros, mas a gente pode agora também se estender um pouco mais, né, graças a toda a questão de TIC, tecnologia da informação. De toda sorte, ao longo do programa, né, os empresários que participam são qualificados em 28 pontos. Então, como eu mencionei anteriormente, questão de câmbio, questão logística, como encontrar o melhor mercado para o seu produto, embalagem, aduanas, entre vários outros processos, envolvendo tanto a exportação direta, né, que a empresa em si fazer o processo, ou exportação indireta por meio de uma trading company, ou então de uma comercial exportadora. E a ideia é que a empresa consiga, né, ao longo desse período do PayEx, se qualificar e manter e conseguir colocar o seu produto lá fora, né. O processo dura em torno de 3 a 6 meses. E sim, a gente tem resultados excelentes, inclusive estamos finalizando agora um ciclo bianual do PayEx. Por exemplo, eu menciono o núcleo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que conseguiu apoiar mais de 200 milhões de reais em exportação, apenas em micro e pequenas empresas, em um espaço de 2 anos. Então, é um programa que dá resultado sim, e várias empresas se sentem muito agraciadas com a questão da qualificação pelo PayEx. E após o PayEx, né, foi aquela pergunta, tá, fui qualificado, aprendi a exportar, ou então até mesmo exportei ao longo do programa, e agora, o que vem? E dentro desse que vem, que a gente continua a trilha da exportação e as empresas passam por um processo que é mais de promoção comercial, que aí eu imagino que o Lanfed até possa complementar um pouco mais, né? Antes de passar eu vou perguntar sobre a questão da promoção, mas antes disso, deixa eu só ver se eu entendi, Leonardo. Se um dos alunos aqui que estão nos assistindo trabalha numa empresa e ele, poxa, minha empresa poderia participar, tentar entrar na exportação, é só por edital?
pelo que você falou, ele tem que participar de uma chamada de edital ou existem outras formas de conseguir esse apoio da Apex? Como funciona? O edital, na verdade, de seleção, ele é para a entidade executora. Então, vamos falar, por exemplo, que o IFAC está interessado em executar o PX. Então, ele concorre e, caso ele venha a ser selecionado, ele monta a equipe técnica, né? Então, vamos ter 2, 3 técnicos extensionistas e esses técnicos fazem o atendimento às empresas. As empresas interessadas em participar do PX, o processo é um pouco mais simples. Então, elas vão, né, ou ser prospectadas pelo técnico, ou então elas podem entrar em contato diretamente com os núcleos, normalmente há um e-mail, ou então um telefone celular, WhatsApp, para que as empresas entrem em contato. E a partir disso, o que acontece é que nós vamos fazer, primeiramente, uma avaliação de perfil da empresa, porque nem toda empresa, por exemplo, consegue exportar o seu produto, né? Existem produtos que não são exportáveis. Então, a gente brinca muito aqui em questão, por exemplo, de vidraçaria, padaria, entre outros, que são essas coisas com uria, né? Que realmente não exportam esse tipo de produto, né? Ou então, por exemplo, cabeleireiro, coisas assim que a gente sabe que não é exportável. Então, essas empresas, a gente barra elas da participação no PX e tem um foco um pouco mais na indústria, né? Então, por exemplo, se você é uma indústria de pães congelados, que é um produto que, acreditem ou não, exporta bastante, você poderia participar do PX. Agora, se você for uma padaria, você não poderia. Então, a gente faz uma análise ali, né, para ver as características da empresa, e uma vez aprovada, ela pode começar, assim, o processo de qualificação. Então, no caso, o IFPR, o IFAC poderiam fornecer essa assessoria, seria isso? Através da parceria com a Apex. É formalizado um convênio com duração de cerca de 2 anos, e esse convênio é onde o PX seria executado. Muito legal. E aí, Lanfred, para você vender um produto, você precisa promover esse produto. E aí, no caso, entra a questão da promoção das exportações. Como é que a Apex contribui nessa promoção? Eu quero falar disso, mas eu vou aproveitar aí a conversa de vocês anterior e vou tentar promover o PX, então, aqui para vocês ainda mais. Duas questões interessantes sobre o PX para trazer para todos. Primeiro, ele é o produto da agência, né? Nós temos produtos, nós oferecemos serviços, nós estamos trabalhando com a qualificação. Então, ele é o produto de entrada na agência, que é aquilo que a empresa que quer começar a fazer o trabalho, a pensar em exportação. Ele é um produto gratuito, pessoal. Então, é o produto 0800 da agência. Não há custo para a empresa participar do PX. E isso a gente não encontra no mercado. Mais ainda, são 38 horas de capacitação dedicada, customizada para a empresa, de um técnico extensionista com a empresa. Não é uma capacitação coletiva. Então, são customizada, personalizada para cada empresa, então? Para aquela empresa, exatamente. Então, o foco de trabalho do PX é com olhar sobre a empresa, não é uma apresentação genérica. Lógico, alguns conteúdos são genéricos, mas o olhar é para a exportação de um determinado produto daquela empresa. E o outro aspecto aí que eu falei de promover, hoje, entrando no site da Apex, isso daí eu até faço uma menção mais para os institutos federais aqui presentes, né? O Acre, o Paraná e Santa Catarina. Hoje, entrando no site da Apex, você procura lá a aba de licitações e você pode ler o edital que está em andamento para o convênio com o PX. Por exemplo, eu sei que atualmente estão abertos para uma atuação conjunta no Pará e no Amapá. Ou seja, se o Instituto Federal tiver interesse futuramente, ele já pode conhecer mais ou menos como funciona, como funcionará esse convênio futuro. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. Então, sobre a promoção das exportações. Então, pessoal, promoção é promoção. Como fazer uma promoção? Se a gente está falando do pão, da padaria aí que a gente falou, poxa, a padaria ela tem como fazer sua promoção, né? Acho que a promoção da padaria começa pelo cheirinho do pão quente, né? Que daí já chama a atenção de todo mundo que está passando ali. Agora, no caso das exportações, a gente tem que entender quais as formas de atingir um dos nossos
um dos integrantes do nosso público-alvo, vamos recordar, são as empresas brasileiras, atração de investimento e os compradores internacionais. Então, a nossa promoção é com a qualidade do nosso material, do nosso produto, aquele que foi apoiado pela agência, mas ele tem que ser apresentado para os compradores internacionais. Então, vou relacionar aqui algumas das formas de promoção que nós fazemos. Nós temos que estar junto aos compradores internacionais. Então, naturalmente, as feiras internacionais de negócio, de acordo com os setores de mercado em que elas atuam, a Apex participa de feiras internacionais no mundo inteiro. Ela leva segmentos do setor produtivo para o mundo inteiro para participar desses eventos. Daí alguém já matutou aí, poxa, eu quero participar de uma feira com a Apex. Então, vamos trazer aqui uma possível forma de participação. A Apex, ela faz o apoio de segmentos industriais. Então, são setores da indústria que são apoiados pela agência. A agência é muito incomum ela apoiar uma empresa isoladamente. Não, a minha empresa, eu quero o apoio da Apex. Vai ser apoiado como qualificação, que nem a gente citou. Agora, numa participação numa feira, por exemplo, o apoio da Apex não é isolado para a empresa, é para a entidade que agrupa as empresas de um determinado segmento. Então, empresas do segmento do café, empresas do segmento de chocolate, empresas do segmento de panificação, empresas do segmento de algodão, empresas do segmento de pescados. Então, frutas, muito importante na região nossa. Então, os segmentos que são, os segmentos da indústria, os segmentos setoriais, que são apoiados pela Apex por meio de um outro tipo de convênio, não o convênio para qualificação do qual nós falamos, mas os convênios voltados para os projetos dos setores da economia. Então, por meio da adesão das empresas, as entidades setoriais do segmento de negócio nos quais elas atuam, as empresas passam a fazer parte também desses trabalhos, desses projetos da Apex. Então, pessoal, todo mundo ouve, comenta, sabe disso. Networking, né? Todo mundo, networking, relacionamento, você está próximo de quem quer as mesmas coisas que você. Vocês, a maioria do nosso público aqui, nós estamos falando de graduação, estamos falando de pós-graduação, nós queremos conhecimento, nós vamos nos aproximar de quem tem conhecimento, e é aquela troca de informações. No segmento do comércio exterior, na área do comércio exterior, é semelhante. Ou seja, as entidades setoriais, elas são apoiadas diretamente por meio de convênios com a Apex, e as empresas, elas se aproximam das entidades setoriais, se aproximam dos projetos, e dessa maneira participam, por exemplo, das feiras que nós apoiamos. Podemos falar também de missões empresariais. Então, a agência pode, junto com essas entidades setoriais, não ir participar apenas de uma feira, ela pode organizar uma missão empresarial. Então, nós vamos fazer o que nós chamamos de matchmaking, que é o encontro dos interesses do empresariado brasileiro com os compradores internacionais, e esse matchmaking, esse agrupamento de informações que faz com que os interessados estejam objetivamente juntos com os produtos que desejam, vai permitir que a aproximação para esses negócios. Então, as missões empresariais, elas têm esses encontros entre compradores e vendedores, visitas técnicas, webinars antes dos eventos, antes dos encontros, que já preparam para as missões empresariais. Todas essas são atividades que a Apex usa para promover a exportação do empresariado brasileiro, dos segmentos da sociedade que atuam nas áreas apoiadas. Missões oficiais de governo também são apoiadas pela Apex Brasil. Nós estamos numa construção, não tem data certa, é apenas uma intenção, mas nós já estamos nos preparando, por exemplo, para uma missão presidencial oficial de governo, tripartite, ali, Brasil,
Suriname e Guiana. Então, nós estamos preparando informações, que nem a gente falou, informações de inteligência, para dar suporte ao governo para esse tipo de ação. Então, também apoio nosso. E vou falar agora, por fim, talvez um dos mais importantes, não mais importante, mas o que está mais em evidência atualmente, a mais evidente forma de promoção comercial atual, que são as rodadas de negócio virtuais, as rodadas de negócio, que aconteciam presencialmente e que agora, no nosso mundo virtual, estão acontecendo por meio da internet. Então, são reuniões entre compradores estrangeiros, entre distribuidores, representantes comerciais, de redes internacionais de compras de produtos, com empresas brasileiras, com comerciais exportadoras. Então, por meio de uma plataforma de negócio, a Apex organiza novamente esse matchmaking, o encontro da oferta correta com a demanda correta. Nós temos que fazer esse casamento perfeito. E permitimos que compradores e vendedores se encontrem numa reunião de negócios, semelhante ao que a gente está fazendo aqui, mas ali é face-to-face, ou seja, é o momento de você apresentar o seu material objetivamente para o comprador internacional. Eu quero, então, estamos falando sempre de promoção, eu vou apenas compartilhar rapidamente, para fechar esse tema de promoção, vou procurar aqui no material nosso, um evento que está na iminência de acontecer. Eu vou aqui, deixa eu ver, compartilhar. Vocês devem estar vendo aí o nosso material. Estou compartilhando, então, esse evento que está na iminência de acontecer agora, entre 12 e 15 de julho. Vocês veem a minha tela? Sim, sim. Então, nós teremos aí a rodada internacional de negócios Business Connection Brasil Amazônia, entre 12 e 15 de julho, e os segmentos de alimentos e bebidas, cosméticos e insumos biológicos amazônicos serão os segmentos atendidos, né? As inscrições estão abertas, pelo bcbbrasil.com, uma série de entidades nos apoiando, participando para que a gente faça esse evento um sucesso. Aqui, vocês devem ter visto, eu fiz a transição também. Aqui está o site do evento, Business Connection Brasil Amazônia. As inscrições estão abertas. Existe um formulário a ser preenchido pela empresa que tem interesse. A gente já consegue antecipar aqui que nós estamos falando, repito, alimentos e bebidas, cosméticos e insumos biológicos. Estamos falando também de empresas que sejam da região norte, que sejam da Amazônia Legal, ou que tenham fornecedores que estejam inseridos na Amazônia Legal, e um evento, trago novamente aquele destaque que eu trouxe para o PayEx, um evento gratuito. Então, a participação das empresas brasileiras nesse evento não tem custo algum. Então, vai ser a maturidade exportadora que vai definir se ela pode ou não participar do evento. Uma empresa que nunca exportou ainda não está no momento, ainda não está naquela maturidade para participar de uma rodada de negócios internacional. Agora, as empresas que já estão que foram capacitadas pelo PayEx, por exemplo, que já têm uma maturidade direcionada para a exportação, elas já podem, conhecendo aí o regramento da rodada, elas podem avaliar se elas têm condição ou não de participar e ter essa oportunidade de estar envolvida com compradores no mundo inteiro. Então, quer dizer, hoje a gente tem a rodada virtual com alguns benefícios em relação à rodada presencial. Mas a rodada presencial, o aspecto de a gente estar cara a cara, o evento presencial, e a gente poder ter esse networking feito presencialmente, lógico que isso vai voltar a acontecer muito em breve. De qualquer forma, importante a gente entender, existem muitas formas de fazer a promoção, o importante é que a gente tenha essa possibilidade, esse contato com os compradores internacionais de fato.
Lanfred, se eu puder apenas... perdão, César, só queria complementar um pouco a fala do Lanfred. Primeiro eu deixei aqui no chat do evento, né, o link para o BCB Amazônia, que é esse evento que o Lanfred acabou de mostrar, né, e uma coisa que é extremamente relevante, né, e dois tópicos que o Lanfred mencionou. A primeira é a questão da preparação para a rodada, né, então isso vai muito voltando até mesmo para dentro do PayEx, porque como o Lanfred disse, muitas vezes a empresa quer participar, mas aí o cara não tem um website, por exemplo, em outro idioma, ele não tem um portfólio de produtos deles ainda preparado em inglês ou então em espanhol. Então fica um pouco difícil da gente poder aprovar essa empresa, né? Porque a gente sabe que ele vai poder se inscrever no evento, mas eventualmente é muito difícil de conseguir realmente ter o contato de comprador internacional, né? É como se a gente pensasse o caminho contrário. Imagina você vai participar de uma rodada, talvez na Rússia ou na China, e o cara não tem um material em inglês ou português. Ele não vai conseguir entender o que você está vendendo. Então essa preparação anterior à rodada, ela é de extrema relevância. E um outro aspecto também, né, Lanfred, dentro do que você disse, é como você mencionou, a gente apoia setores da economia. E aí você pode pensar, né, por que um setor e não outro setor? Por que a gente apoia, por exemplo, frutas, mas não apoia, não sei, botas, por exemplo? Tudo isso está dentro de estudos bem complexos, né, que o nosso departamento de inteligência analisa, e principalmente voltados dentro do que é chamado vantagem comparativa, né? Então, nós sabemos que nem todos os países possuem a mesma vantagem comparativa dentro do comércio nacional, às vezes por requisitos próprios, né, dentro do contexto nacional, ou até mesmo questões tecnológicas. Então, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, é extremamente competitivo na questão de alimentos e bebidas, por isso que grande parte do nosso esforço, né, está justamente nessa senda, de apoiar, por exemplo, frutas. A gente tem toda uma gerência voltada ao agronegócio dentro da Apex Brasil, né, porque nós entendemos que é aí que o Brasil realmente consegue disparar do ponto de vista internacional. E outra coisa também, dentro desse contexto de vantagem comparativa, é a Amazônia, né, que é o maior ativo brasileiro, de longe. Então, se há conversas, né, até mesmo dentro do contexto de estudos de comércio internacional, sobre talvez, né, em algum dia, claro, ainda não tão perto da nossa realidade atual, da Amazônia se tornar algo como se fosse um vale do silício da bioeconomia, porque é aí que está toda a riqueza, toda a fauna e flora global, né. E dentro disso, o Acre, com certeza, é um grande player, né, é um ator extremamente importante. Então, a gente vê alguns investimentos estrangeiros, né, fluindo para dentro do Estado. E, certamente, aqui, né, o pessoal que está participando do evento e da live tem muito a contribuir para isso. Muito legal. Eu vou fazer a última pergunta e aí eu vou abrir para as perguntas da galera que está participando, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, você está aí pensando se a minha empresa pode ou não pode, faz a sua inscrição no chat, coloca seu nome ali no chat que eu chamo você para fazer a pergunta já já. Leonardo, deixa eu fazer minha última pergunta, então. A gente falou de qualificação, promoção de exportação. A Apex também trabalha com a questão de atração de investimento estrangeiro para exportação ou não? Certamente. Então, dentro do escopo do trabalho da Apex Brasil, né, nós temos também a questão da atração de investimento internacional. E aí ela se dá em várias vertentes, né? Então, nós temos, por exemplo, o investimento em Venture Capital, né, que é um investimento talvez um pouco mais voltado em empresas que ainda estão nascendo, mas que têm um bom potencial, né? Então, realmente, a gente tem toda uma equipe trabalhando com isso, eles identificam possíveis unicórnios, né, que são essas empresas que podem vir a valer 1 bilhão, e tentam trazer, né, investidores internacionais para dentro dessas empresas de forma a dissipar o risco e também tornar essas empresas brasileiras que fazem um trabalho excepcional mais conhecidas lá fora, né? Uma outra parte é mais voltada um pouco ao investimento infraestrutural dentro do país. Então, a gente tem a questão, por exemplo, da produção de energias renováveis muito forte, né, no tocante nacional. A gente tem a questão, por exemplo, da criação de rodovias, de ferrovias e mesmo aeroportuária. E fora isso também toda uma questão um pouco mais de ciência, né, então em biotecnologia, em aeronáutica e outros pontos. É interessante mencionar, né, que até mesmo seguindo um pouco do nosso planejamento estratégico, recentemente a Apex Brasil inaugurou o que a gente chama de One Stop Shop. Então, vou colocar o sitezinho aqui, né, no chat do evento também, para que vocês possam acessar. E é bem interessante, porque a ideia é que os investidores internacionais possam acessar nesse One Stop Shop e verificar todo o aporte e potencial de infraestrutura ou de atração de investimentos que o Brasil tem. E é sempre legal a gente lembrar, né, que o Brasil está ali no top 5 países que mais recebem investimento estrangeiro todo ano. Isso mesmo a despeito da pandemia no passado. Então, nós somos um país com grande potencial, que tem muito a se desenvolver, e certamente muitos investidores internacionais olham para a gente, né? Eles veem no Brasil
o gigante que ainda não acordou e que a gente espera que acorde logo mais. Isso é extremamente relevante a gente sempre mencionar, né? Perfeito. Eu vou começar, então, a fazer a pergunta do... Só um complemento aí, aproveitar aí o Léo complemento. Na questão da atração de investimento, eu trago aqui para vocês, nós tivemos agora no mês passado o Brasil Investment Forum com a participação direta do governo do Acre, tá? Então esse daí é o site do evento, para vocês terem alguma familiaridade, e eu vou trazer aqui a participação do estado do Acre durante o evento. Então, nesse link de YouTube, o Acre está no 13 e 20. Então, vão falar lá sobre a agência de negócios do Acre, vão falar sobre o potencial de atração de investimentos do Estado e do Invista Acre. Acredito que nós aqui da área do comércio exterior, aí no Estado, conheçamos o Invista Acre, que é o material base que houve para participação do Estado no evento. Acho que é muito importante que todos nós acompanhamos isso daí. César, me desculpa, vamos às perguntas gerais. Imagina, não precisa se desculpar, não. É muito pertinente a sua observação. O Francisco Júnior fez a sua inscrição aqui, mas antes da pergunta dele, deixa eu só fazer a da Darlene, que ela fez antes aqui, Júnior, só um minutinho. Vi no site sobre empresas da região norte em relação a oportunidades de exportação em rodadas de negócios internacionais. Aí vocês decidem, ver quem que vai responder. Tá? Eu poderia falar um pouquinho mais sobre esse tema? Traz, Léo, um pouquinho aí do BCB, não é isso? Acho que tem relação com isso. Acredito que sim. Então, o que acontece, né? Como a gente mencionou anteriormente, o Lanfred chegou a até mesmo mostrar o panfleto, né, do evento. Essa rodada do BCB Amazônia, ela é voltada para empresas da Amazônia Legal, né? Então, a gente está abrindo um pouco o escopo, né, saindo apenas da floresta em si e pegando todo mundo que está dentro do arcabouço da lei brasileira. Então, pega ali o meridiano 44 para a esquerda do Maranhão e também o Mato Grosso, né? E a ideia é que realmente a gente consiga trazer essas empresas que trabalham, né, com produtos típicos da floresta. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na questão do açaí, na questão do cupuaçu, e produtos derivados também, né, como, por exemplo, o próprio tucupi, que vem da mandioca, entre tantos outros, né? E a ideia é que a gente consiga levar esses produtos para fora. Então, é até engraçado, né, Lanfred, abrindo aqui um pouco, a gente conseguiu bater a meta de compradores em uma semana. Então, a gente sabe que fora do Brasil o pessoal está, assim, louco da cabeça para conseguir tanto trazer esses produtos para os países deles, né, e ao mesmo tempo também lograr um desenvolvimento sustentável dentro da floresta. Então, tem uma atração internacional muito grande para esse tipo de produto. E aí eu não sei se eu cheguei a responder, né, a Darlene, é esse o nome? Darlene. Mas essa é a ideia, é realmente cada vez mais a gente conseguir esse ativo, né, que é a floresta e todos os seus produtos, atrair os compradores internacionais, porque a gente vê que há um interesse muito grande, né, no mundo como um todo, para tudo isso que é produzido na Amazônia brasileira. Então, na medida do possível, a gente quer cada vez mais fortalecer essa atuação aí. Temos o Lanfred, direto de Belém, que fortalece bastante os nossos elos, com toda a cadeia produtiva local, e a ideia é justamente essa, cada vez mais a gente conseguir contribuir para a exportação dos produtos da região norte. Eu só fazer um comentário aqui bem sobre o que você está falando aí. Eu estou desde fevereiro fazendo colaboração técnica aqui no Instituto Federal do Paraná. E eu estou aqui em Assis Chateaubriand. E aqui não tem açaí. Eles vendem um negócio parecido com açaí, mas não é açaí. Agora, o cupuaçu é igual ao daí de cima, mas o açaí não é, não. É só uma nota pessoal, porque dentro do Brasil também há a importância desses produtos também. Vamos lá, Júnior, por favor. Antes de tudo, boa noite. Eu quero parabenizar ao Lanfred e também ao Leonardo pela explanação fantástica que foi dada aí sobre a Apex e também sobre a questão da exportação do Brasil, né, e mediante aí ao comércio internacional. Também fico muito contente aí pela fala também sobre a Apex, o trabalho que está sendo realizado e também sobre a forma que está sendo aí de fomento aí para poder também outras empresas, até novas empresas que estão surgindo aí, elas possam também entrar nesse circuito e consigam também
fazer parte desse processo aí de exportação de mercadorias, né? Então, a gente sabe também que até mesmo pela questão atual da economia do país, está muito favorável para a exportação, né? Pela questão também do câmbio, né? A questão cambial, ela fala muito sobre a situação, que a exportação está muito favorável nesse momento que nós estamos vivendo aí, nesse cenário. E parabenizo, né, demais aí a essa palestra fantástica que foi dada. Bom, em relação à minha pergunta, eu queria aqui perguntar para vocês a respeito, foi falado, né, a respeito aí da questão da internacionalização de algumas empresas e tudo. E aí eu queria saber de vocês, né, eu queria ouvi-los a respeito aí dos principais desafios que se dão aí sobre a internacionalização, né, porque a gente sabe do processo de exportação, né, mas a internacionalização, quais são os desafios, e também sobre a Apex aí, sobre o programa de internacionalização de empresas, como é que funciona e como é que se dá esse programa, tá bom? Então, são essas minhas duas perguntas e, mais uma vez, agradecer pela maravilhosa palestra que foi dada nessa noite. Obrigado, obrigado. Deixa eu seguir aqui na internacionalização, então. O Leonardo trouxe para a gente lá no começo. Fora da Apex Brasil, se algum consultor, se alguma empresa falar, não, vamos internacionalizar a sua empresa, muito provavelmente ele está falando, vamos exportar os produtos da sua empresa. É uma linguagem comum fora da agência, um termo comum fora da agência. Na Apex, não. A internacionalização da Apex, o Léo comentou, está relacionada com você constituir uma filial, você abrir uma fábrica, você fazer uma joint venture, você abrir um ponto de venda, um escritório de representação, um depósito, você colocar a sua bandeira, a sua marca no exterior presencialmente, né? Então, os desafios, poxa, Francisco, inúmeros, né? Primeiro que você já tem que... veja só, eu quero abrir um parênteses aqui para não cometer injustiça. Hoje em dia, a indústria virtual, as empresas da área de inovação, tecnologia, elas têm plena condição de sair do zero e serem internacionalizadas quase que instantaneamente, né? A ideia é muito mais do que o produto, né? Então, a gente diz que elas fazem essa pivotagem, né? Elas mudam 180 graus de direção, elas fazem essa mudança que pode ser de maneira instantânea. Agora, vindo para o cenário dos produtos manufaturados, né, das frutas, dos nossos produtos, para que a gente pense na internacionalização, a gente tem que estar minimamente, e não é nem minimamente, a gente tem que estar bem estruturado na área de exportação. Então, você tem que cumprir etapas. A internacionalização é um momento após o momento que você se capacita, se qualifica, começa a exportar, de fato, começa a ter robustez nas suas exportações, e daí vem, Francisco, a questão da prospecção de mercado. Você tem que entender qual é o mercado que, de fato, deseja, anseia pelo seu produto, quais são os motivos que te levam a exportar, o quanto você ganha na sua produção, na sua rentabilidade no mercado interno, quando você se prepara para o mercado externo. Então, isso daí, a qualidade dos seus processos, a preparação que você tem para exportar é muito maior do que quando você trabalha no mercado interno. E quando você fala de internacionalizar a empresa, ainda mais. Então, nós temos, por exemplo, dentro da Apex Brasil, cursos de internacionalização, mentorias na área de internacionalização, onde os vários aspectos que estão relacionados com as questões para a empresa estar de maneira segura, planejada, no momento certo de procurar um mercado externo, não para exportar apenas, mas para internacionalizar, que isso seja feito de uma maneira adequada. Então, os desafios são muitos. É desnecessário falar questão tributária, questão trabalhista, é outro mundo, nós estamos em outro mundo, literalmente. Então, você não vai, muito provavelmente, depende da envergadura da sua empresa, claro, mas você não vai fazer isso sozinho, você vai ter que se cercar de parceiros.
O principal deles, lógico, é a Apex, para te preparar para isso. Então, pensemos na internacionalização da empresa como um alto grau de maturidade exportadora, aonde já, depois de várias etapas, a empresa começa a ter aquele desejo de levar a sua marca para o exterior de maneira própria e não por meio de um representante comercial, de um comprador ou de uma comercial exportadora. Lanfred, se eu puder complementar apenas 2 pontos dentro do que você disse. O primeiro, como você já falou, é um processo um pouco mais complexo do que você simplesmente exportar. E olha que exportação já é difícil o suficiente, tanto que, como eu mencionei anteriormente, a gente tem todo um curso, né, de comércio exterior voltado para essa prática. Então, dentro da Apex, a gente tem uma unidade exclusiva, né, para esse apoio à internacionalização, a gente chama eles de coordenação de internacionalização, e a ideia é que justamente haja essa mentoria, né, para que você, como uma empresa que quer, por exemplo, abrir uma operação em qualquer outro país, seja o Peru, seja o Japão, seja a Rússia, consiga fazer isso de forma segura, né? Então, tem lá alguns módulos de treinamento, e a ideia é guiar o tomador de decisão dentro da empresa a fazer a melhor escolha, e não nós, enquanto Apex Brasil, falarmos, você tem que abrir sua operação em país X. Não, isso é uma decisão totalmente da empresa, assim como dentro do PayEx, a empresa decide para onde ela vai exportar. Então, o nosso papel seria muito mais de guiarmos, né, e auxiliarmos nessa construção segura do processo de exportação ou de internacionalização. E outro ponto também que é bastante relevante, né, como a gente sabe, o Lanfred representa a Apex Brasil em um escritório, né, o escritório da região norte. Mas fora o escritório da região norte e os outros que nós temos em todas as regiões do Brasil, em Porto Alegre para o sul, no Recife para o nordeste, em Brasília para o centro-oeste, em São Paulo para o sudeste, nós também temos cerca de 13 escritórios fora do país. Então, nós temos, por exemplo, um escritório em Miami, nós temos um escritório em São Francisco, em Jerusalém, em Dubai, em Xangai, em Pequim, para justamente fazer esse apoio às empresas. Então, por exemplo, o Manfred estava falando, né, algumas questões como questão trabalhista, questão tributária, até mesmo a questão de realmente abrir a empresa lá. Todas as questões são apoiadas também pelos escritórios da Apex fora do Brasil, de forma a facilitar todo o processo burocrático, né? Então, é até engraçado porque, por exemplo, caso uma empresa brasileira tenha interesse em abrir uma operação nos Estados Unidos, o escritório da Apex Brasil em Miami oferece como um dos seus produtos, né, justamente o escritório virtual. Então, seria como se você conseguisse registrar a sua empresa a partir do endereço do escritório da Apex Brasil em Miami, de forma a reduzir os seus custos e assim poder alavancar sua competitividade dentro do mercado deles. Um outro ponto também, que vai dentro da senda do que o César e o Wes comentaram, é que historicamente, né, na tradição de estudos, realmente de comércio internacional, muito se utiliza o modelo de Uppsala, né, então o pessoal começa com uma empresa que nunca exportou, dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, até chegar no modelo um pouco mais avançado, que seria justamente a internacionalização, né. Mas o que a gente vê, principalmente com as empresas de tecnologias, é um caminho um pouco reverso, que é o que é chamado de Born Global, ou então nascido global, né, que são justamente empresas que o cara já nasce com essa mentalidade, vou exportar. Então, muitas vezes, há empresas que sequer vendem no mercado nacional, claro que isso é um caso um pouco mais raro, mas o cara exporta para todo quanto é lugar do mundo, seja o serviço dele ou mesmo um bem, né? Então, uma coisa um pouco mais recente, um pouco mais moderna, né, muito facilitado pela logística, que tem os custos um pouco mais baixos hoje em dia, mas que acontece também. Então, cai um pouco por terra nesse modelo de, digamos, escada. Você tem que fazer um passo, depois segundo passo, depois terceiro passo. Tem empresas realmente que a gente atende aqui que o cara, assim, começa já olhando para o exterior. Perguntas? Meninos, meninos é ótimo, né? A intimidade já está, 1 hora de conversa, a gente já está íntimo. Uma dúvida, por exemplo, o pessoal que mora aqui no Paraná, por exemplo, perto da Argentina, perto do Paraguai, o pessoal lá do Acre, perto do Peru, vocês promovem algum tipo de estudo sobre a viabilidade de transações internacionais com os vizinhos, países vizinhos? Positivo. Deixa eu começar com essa, você conclui. Eu quero trazer um exemplo. Eu tinha pensado aqui algum material nosso de trabalho, né, material de trabalho. Eu citei para vocês que a gente está dando apoio a uma possível missão Brasil, Guiana, Suriname. Existe também um trabalho que nos foi demandado pela Promperu. A Promperu é a Apex do Peru. Grosso modo, a Promperu é quem faz a promoção de exportações peruanas, a atração de investimentos do Peru. E nós estávamos com um trabalho junto com a Promperu aí agora, há pouco tempo, para organizar
uma rodada de negócios ou organizar um trabalho conjunto. Eu não vou falar os números, eu vou mostrar aqui, um minuto só. É um exemplo, então estou trazendo um exemplo, César, do que você perguntou, né? De como a gente trata isso dentro da agência. Então, para a gente identificar oportunidades junto com o Peru, a gente tinha feito um estudo, vocês estão vendo a tela, não é isso? Sim. Então, que a gente foi fazer uma análise das empresas brasileiras, qual a relação delas com o Peru. E a gente estava com um olhar transfronteiriço, daquela ação de fronteira. Então, fizemos uma análise que de 5.600 empresas brasileiras que exportam para o Peru, uma fração delas tem uma subsidiária ou no norte ou no centro-oeste, uma fração dessas são com subsidiárias especificamente na região norte, uma fração delas no Acre ou no Amazonas, e 6 delas, por exemplo, apenas transfronteiriças. Então, existem sim esses estudos, César, eles são realizados muito conforme demanda de governo, de ações de governo, demandas de agências congêneres, a nossa, que é o caso aí da Promperu. Então, ali a gente está fazendo uma análise para ter um desenho de como está a exportação transfronteiriça ali, mas também com diagnóstico nosso das qualidades, os estudos de inteligência que a gente vinha falando, de quais são as vocações brasileiras para exportação para o Peru, área de máquinas e equipamentos principalmente. Então, não unicamente, principalmente. Então, existe muito essa integração nossa com os países vizinhos, fora do continente, no sentido de estudar as oportunidades em cada um deles, que é aquilo que a gente tinha trazido, né? Como fazer promoção de exportação, como fazer atração de investimento, como fazer internacionalização, por meio de capacitação, por meio de inteligência de mercado. Lanfred, só para fazer um complemento também, né, dentro dessa história toda de comércio transfronteiriço, a gente vê que, em primeiro lugar, que é tradicional, né? O país normalmente exporta para os países que ele faz fronteira. Então, o comércio Brasil-Argentina é muito grande. O comércio do Rio Grande do Sul com o Uruguai, por exemplo, é enorme. E a mesma coisa do Paraná com o Paraguai. E uma coisa que é bem interessante, que a gente viu nos últimos 2 anos, né, é o caso do Amapá. Porque em 2019, né, acho que em setembro ou talvez outubro, eles abriram a ponte transfronteiriça, né, para comércio. Então, os produtos do Amapá poderiam passar para a Guiana Francesa e vice-versa, lá pela ponte do Oiapoque com São Jorge. E de um ano para o outro, o número de exportadores no estado aumentou mais de 300%. Então, foi um boom gerado por uma simples ponte. Então, a gente poderia imaginar a mesma coisa no caso do Acre, né, uma ponte conectando, por exemplo, o Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. Se essa estrada for construída, certamente o comércio da região crescerá exponencialmente. Então, realmente, tem a tradição, né, do comércio transfronteiriço e também facilitado pela questão infraestrutural como um todo. Muito bom. A gente está chegando a 1 hora de diálogos logísticos, foi o que nós combinamos, mas eu quero fazer uma última pergunta, se vocês me permitirem. Nós estamos aqui, com exceção dos colegas, nós estamos aqui com estudantes que estão fazendo um curso superior. Se esse pessoal ficou interessado nessa nossa conversa toda, acho que seria legal a gente trabalhar com comércio exterior. Como é que eles podem se candidatar para trabalhar com vocês aí na Apex, para ser parceiros de vocês, para ser colega de vocês aí na Apex? Rapaz, eu tô doido para falar aqui. Posso falar, Léo? Depois você continua aí. Rapaz, isso não é uma possibilidade, isso é uma intimação que eu estou fazendo a vocês que estão assistindo aqui a nossa reunião aqui. Processo seletivo público da Apex, tá? Então, se preparar, estudar, e vocês estão no caminho certo, estão na área de comércio exterior. A admissão na Apex é por meio de processo seletivo público. Um deles foi recentemente encerrado, tá? As inscrições estavam abertas aí, acho que até o final do mês passado. Isso não quer dizer nada. A gente tem uma sequência de concursos que são abertos. Eu recomendo fortemente que vocês
tenham o site da Apex como o pop-up, que sempre abre aí na janelinha de vocês, do tablet, do computador, do celular, que vocês acompanhem. Garanto a vocês que muito do que vai cair na prova de vocês, quando vocês forem fazer o certame da Apex, estava lá dentro do site, de uma forma ou de outra a informação estava lá, o resto é bagagem, né? Outro dia me perguntaram, quanto tempo você estudou, Lanfred, para fazer a prova da Apex? Eu entrei lá em 2009, né? Então eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu estou estudando para essa prova faz 41 anos, porque eu entrei com 41, se eu não me engano, lá. Então, quer dizer, não existe essa coisa de, não, vou estudar. Não, você está estudando já faz muito tempo, né? Então, recomendo fortemente que vocês conheçam essas ações da agência. Os colegas, porque veja, dois aspectos. Pessoal do comércio exterior, né? Aquela pessoa que deseja, tem aquele objetivo, não, eu quero enricar. Meu amigo, vai trabalhar na iniciativa privada, vai exportar, vai criar a sua empresa de exportação, vai ter a sua indústria, vai trabalhar para uma indústria, você vai enricar com o comércio exterior. Parabéns, isso é muito bom, isso é ótimo. Agora, um outro grupo. Não, eu quero trazer desenvolvimento econômico social para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Então, talvez você vá verter para o serviço público. É essa a finalidade do serviço público, é essa a finalidade da agência. Então, venha conosco, venha para a Apex, estude, se capacite, se qualifique, e você vai estar trabalhando junto conosco dentro em breve, tenho certeza. O Léo é um exemplo um pouco mais recente. Eu fiz a prova em 2009, o Léo fez agora em 2000 e... Passei 2018. 3 anos quase. Você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Realmente eu acho que a Apex está aí com uma história recente, né, de abertura de editais de chamamento, realmente muito frequentes, né, e é um edital, assim, que a grande parte da matéria, como o Lanfred disse, está disponível no próprio website da Apex e dentro das matérias que vocês estudam, né, dentro do curso, como, por exemplo, de logística. Então, certamente, vocês já estão preparando-se, né, para qualquer tipo de certame que venha em um futuro próximo. Então, a gente deixa aqui o convite, né, para esse tipo de evento e fiquem à vontade para se inscreverem e trabalhar com a gente, até mesmo se enricando, né, a gente também está aqui para apoiar vocês na medida do possível. E aí um outro aspecto também, né, que talvez seja um pouco mais próximo da realidade aí do Acre em específico e até mesmo dos colegas do Paraná e de Santa Catarina que aqui estão acompanhando, é a possibilidade de trabalhar por meio do PayEx, né, como eu disse lá no começo da conversa, uma hora atrás, a gente faz realmente esses convênios, né, com entidades executoras, então, por exemplo, os institutos federais, e depois os institutos federais, né, que estão executando o programa, eles fazem a contratação dos técnicos extensionistas que atenderão as empresas. E para fazer a seleção como técnico extensionista, é necessário ter uma formação acadêmica, né, em cursos como administração, economia, logística, entre tantos outros. Então, vocês podem, né, se inscrever no próximo ciclo do PayEx no Acre, que, salvo engano, deve ser começado no começo do ano que vem, em algum momento ali no primeiro semestre, e a gente deixa aberto, né? No caso também de Paraná e Santa Catarina, eu imagino que já tem edital de seleção no fim desse ano, então o pessoal pode ficar de olho, né? Como o Lanfred comentou, a página de licitação da Apex traz todas as informações e é atualizada rotineiramente. Então, é uma boa maneira de conhecer um pouco melhor, né, um pouco mais a fundo esse trabalho de qualificação, que é certamente o pontapé inicial para tudo que a gente desenvolve enquanto Apex Brasil. Lanfred, Leonardo, eu acho que foi uma noite muito interessante, muito bacana. Eu acho que é uma área de atuação, é um campo de atuação fantástico para a galera que está aqui, seja o pessoal que está fazendo logística, seja o pessoal que está fazendo gestão comercial, para todos os cursos da área de gestão e negócio. Eu acho que é uma opção importante, é uma opção bacana e que pode gerar aí uma grande empregabilidade para esse pessoal. A gente sempre encerra dando aos nossos convidados, né, o seu fechamento, né? Você pode fazer as suas considerações finais. Então vamos lá. Dessa vez eu vou começar com o Leonardo. Leonardo, faça as suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer novamente, né, pelo convite. Como eu mencionei, eu estou um pouco mais no começo da carreira que o Lanfred, né, mas de toda forma eu acho sempre muito bom poder tentar contribuir de uma forma ou de outra com o pessoal aí que está se qualificando, e a gente sabe que certamente a educação é a principal via, né, para o desenvolvimento. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional e a gente fica muito feliz de poder participar e talvez trazendo um pouco mais, né, Lanfred, a gente até conversado com você anteriormente da questão dos estudos de comércio internacional, né, que é minha área de especialização, a questão de que o Acre, enquanto um estado fronteiriço, né, com Peru e Bolívia um pouco mais ali para o sul,
é certamente uma grande via para o comércio internacional brasileiro, desde, claro, que nós tenhamos os investimentos infraestruturais necessários, né? Então, certamente, o pessoal aí que está se qualificando e que queira depois trabalhar com comércio exterior vai ter amplas chances de fazer isso ao longo da vida, né? A gente sabe que o pessoal começando agora tem um bom caminho aí para continuar. E certamente é uma via extremamente importante e essencial para o crescimento econômico do estado e da região como um todo. E como eu mencionei também com o BCB Amazônia, a floresta amazônica é certamente o maior ativo do Brasil nesse momento, né? E nós temos que saber muito bem utilizá-lo. Então, fica aqui o convite para vocês, né, enquanto agentes locais de transformação, trazerem isso para o Estado. Muito legal. Gostei dessa sua última frase, agentes de transformação local. Eu acho que é isso. O cara, quando faz um curso superior, lembrando que só 15% da população consegue chegar no curso superior, automaticamente eles são agentes de transformação, né? Cada um dos que estão assistindo a gente aqui são um agente de transformação. Lanfred. Antes ainda, estou colocando aqui no chat o meu contato, o Leonardo vai colocar o dele também. Pessoal, eu estou com saudade da academia, eu já tenho um tempo que eu não estou nos bancos, nas salas de aula, já fui professor, mas fui muito mais aluno. Agradeço aos professores que estão aqui, dos institutos federais. Agradeço ainda mais o prestígio, aí, a audiência do corpo discente, aí estou vendo a turma aqui participando, gostaram. Achei que faltou um pouquinho de pergunta, falaram para ficar mais uma hora, a gente topa, eu falo pelo Léo, a gente topa, mas tem que vir aí as demandas, as perguntas. São tímidos. Pronto. Mas o que eu quero dizer aqui é que a Apex, pessoal, ela tem uma seriedade no trabalho que ela faz muito grande. E eu vou trazer o exemplo disso com o que aconteceu com o professor César. Professor, tenta recordar comigo qual foi o dia que o senhor mandou a informação para a Apex que queria fazer esse encontro de hoje aqui. Eu não lembro se faz 3 anos, se faz 3 meses. 2 semanas no máximo. Como? Acho que 2 semanas no máximo. Então, veja só, o atendimento nosso em benefício da sociedade. E é essa percepção que a gente tem que ter. Se a sociedade são os empresários, se são os investidores estrangeiros que vão trazer benefício para a nossa sociedade, se é a área da academia, hoje nós temos dentro da Apex, há pouco tempo, é algo relativamente recente, ao longo desses 20 anos, nós temos o ESSEX, a Escola de Comércio Exterior da Apex, que ela está intimamente ligada com a academia, com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então, eu gostaria muito, vocês que estão seguindo aí a graduação, a pós-graduação, eu gostaria muito que vocês tivessem essa percepção de que o trabalho que nós fazemos, ele é muito amplo e ele pode ser muito bem aproveitado. Qualquer um de nós que enviar uma pergunta sobre comércio exterior, que seja na nossa área de atuação, se perguntar de importação, me desculpa, não adianta perguntar de importação para a Apex, não é nossa área de atuação. Mas qualquer um de vocês que mandarem informação para a Apex por meio do Fale Conosco, que é a porta de entrada dentro do nosso site, vai ser respondido prontamente. Se fizer uma pergunta aberta, vai receber uma resposta aberta, né, meu amigo? Não é possível falar de algo não objetivo, mas objetividade sempre nossa. E, para terminar aqui, eu quero trazer um presente para todos. Vou trazer um presente para todos ao mesmo tempo aqui, que estão participando conosco. O Léo colocou o contato dele, maravilha. A Gisele falando aí, maravilhosa, ela exagerou um pouquinho, né? Vamos respeitar. Mas vou trazer um presente aí para todos. Estou colocando aqui no link. Peço agora, vocês que estão na academia, vocês vão se beneficiar muito em conhecer o passaporte para o mundo. Quem quer viajar para o mundo? Eu lembro que eu já estava conversando com a Darlene falou de alguns países que ela quer conhecer. Então, Darlene, para todos, mas também para você, vou te oferecer aqui um passaporte para o mundo. E ofereço para todos. E estou mandando aqui no chat, estou falando e não mandei no chat. Pronto, enviado agora. Recomendo fortemente para todos, entrem no Passaporte para o Mundo, façam ali o mínimo cadastro, e vocês vão ver a densidade de informação, a qualidade de informação que está sendo levada. Esse daqui é um material
em regra para as empresas, então na hora de fazer o cadastro tem ali alguma vinculação que tem que ser feita, mas isso daí eu vou dizer assim, a grande maior parte do trabalho da agência é oferecido, disponibilizado online a custo zero para todos vocês que estão aqui e para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Então, não percam essa oportunidade, continuem os estudos, continuem esse momento de graduação, de pós-graduação, mas se utilizem dessas ferramentas da agência que são muito ricas e que tenho certeza que vão trazer muito benefício para todos vocês. Leonardo Rodrigues, Écio Lanfredi, nosso muito obrigado pela disponibilidade, pela generosidade. Por favor, transmitam para a Maiara o nosso agradecimento. Maiara Rodrigues foi o nosso primeiro contato com a Apex. Então, nosso agradecimento em nome do Instituto Federal do Paraná, do Instituto Federal do Acre, em nome de todos os nossos estudantes, quero aproveitar para agradecer nesse finalzinho a presença dos colegas aqui, o professor Alexandre Schumacher, o professor Francisco Júnior, o professor Cláudio Belon, a professora Gisele. Nosso muito obrigado por nos acompanharem aqui essa noite, e a cada um dos nossos estudantes, seja do Instituto Federal do Acre, do Instituto Federal do Paraná. Eu acho que fica aí a dica, é uma oportunidade, como eu falei, bacana, é uma oportunidade de carreira, inclusive, então vale a pena pegar os links aí que o pessoal colocou, estudar, e é um campo de atuação muito importante, e que inclusive ajuda o Brasil, né? Quando o Brasil exporta, nós brasileiros ficamos mais ricos. Então, nosso muito obrigado à Apex mais uma vez pela gentileza, pela generosidade, disponibilidade. Agradeço a todos que estiveram conosco essa noite e fico o convite para na próxima quarta-feira estarmos juntos mais uma vez para mais um Diálogos Logísticos. Boa noite a todos. Boa noite.